Estamos falando de caráter, características, personalidade. E hoje eu quero falar, a partir desses 4 anos de idade, ainda está dentro da primeira infância, o que começa a aparecer? Tem crianças que até os 4 anos de idade, ele é um misto daquilo que os pais gostariam que ele fosse, aquilo que está nele implícito e algo que é um tanto indefinido. Então, considerando a hipótese, eu vou falar em hipótese, se você não concorda, tudo bem, mas é uma hipótese, uma análise que dá para estender, que todos nós estamos aqui como personagens. Se estamos aqui como personagens, nós já temos histórico ou temos um personagem anterior a esse. Esse personagem está onde? Está no nosso inconsciente, está no nosso histórico. Então, a criança, quando ela começa a se movimentar no seu ambiente, ela vai apresentando, então, algumas características e vai... muitas vezes os pais vão ficando confusos, porque essa criança parece que horas ela se apresenta de um jeito e horas ela se apresenta de outro. E às vezes a criança também fala, ali pelos 4 anos, dos 4 aos 7 anos, ela fala algumas coisas que deixa a mãe, ou o pai, os familiares, um tanto confusos. Essa criança pode dizer coisas como se ela estivesse falando de um outro personagem. Isso é muito comum em países como a Índia, onde a hipótese da reencarnação ou das vidas sucessivas é aceito não como uma religião, não como parte de uma religião, mas como uma lei da vida. Então as crianças lá muito cedo, elas trazem algumas características de um personagem que elas já viveram. Então tem vários filmes, foram feitas muitas pesquisas em cima dos casos de reencarnação ou casos de vidas sucessivas. Isso não é para as pessoas ficarem preocupadas. A criança pode manifestar isso também por uma parasensibilidade. A criança está muito aberta, então ela começa a interagir com os coleguinhas, ela vive num mundo imaginário, e nesse mundo imaginário cabe muita coisa. Então a criança, quando ela começa a ir para a escolinha, ali ela começa a criar um mundo que é um mundo muito dela. Ela vai interagir com as outras crianças a partir disso que aparece nela, dessas características. E ao mesmo tempo ela vai copiar algumas características, copiar não de forma a se manter depois, mas ela vai imitar algumas características de outras crianças. Se uma criança chora, ela chora também. Se uma criança briga, ela briga também. Então ela vai copiando, ela tem necessidade de fazer isso, lembrando que ela está conhecendo o mundo e ela precisa ir fazendo esse caminho. E quando essa criança vive sozinha, ela não tem irmãos, a escola é um ambiente muito rico para ela. Então os pais que têm uma criança de 4 anos, ou às vezes até menos, mas que têm condições de levar para um jardim de infância, para uma creche, é muito importante para a criança. Então lá pelos 7 anos, ela fecha a primeira infância. Quando ela fecha essa primeira infância, todas aquelas etapas que ela passa até os 4 anos, depois ela vai diminuindo e vai se tornando uma criança com um pouquinho mais de independência. Hoje até mais, umas mais, outras menos, mas a criança vai ganhando uma independência. Ela já não chora mais tanto na escolinha, ela já brinca de forma diferente, ela já faz mais amizades, ela já tem algumas dessas características mais evidenciadas. Então aquela criança que ela é mais leal do que outras, ela pode ter
uma honestidade implícita, a outra às vezes mente, ela pode ser mais sincera com o coleguinha, embora a criança sempre é sincera. Criança dificilmente deixa de falar, só se ela tem medo. Então isso vai aparecendo. E quem está perto diz, nossa, essa criança é muito amável, essa criança é muito fácil de se lidar. Então aos 7 anos ela fecha essa primeira infância. Se ela teve estímulos favoráveis, ela está pronta para uma socialização que vai aparecer mais ali dos 7 anos em diante. E se nós pensarmos no sentido reencarnatório, é nesses primeiros 7 anos que ela está sendo, que ela está reencarnando, literalmente. Isso não acontece de uma vez. Então o corpinho dela também vai amadurecendo, determinados órgãos, o cérebro. Então ela vai vão aparecendo algumas características, é como se ela deixasse aquele personagem de antes e ela começa a formar esse outro personagem. Mas as características que ela apresenta já vêm no pacote. O meio contribui. Os pais, a escola, as relações, a amorosidade, tudo isso contribui nessa formação de personalidade. Mas esse caráter, essas características, elas já estão ali implícitas na criança. Então isso é interessante ver que o ser humano não se transforma em algo totalmente diferente no decorrer da vida. Ele vai apresentando essas características, mas lá atrás, na infância, na primeira infância, ele já apresentava isso. Só que às vezes os pais não se atentaram, os pais acharam que não, era normal, é só uma criança. Então eu digo, pais, fiquem atentos, seus filhos são únicos e eles trazem essas características. E eles precisam ir reconhecendo essas características para usar o melhor lado delas. Então pense nisso, isso é muito interessante.